Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. 9h04 em mais uma terça-feira, hoje dia 9 de fevereiro de 2021, entrando no ar mais um Direto de Brasília. Clarice Bernardes, tudo bem? Bom dia, Pedro Cunha, tudo ótimo, bom dia para você, bom dia também para os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia também Álvaro Pereira, bem-vindo a mais um Direto de Brasília. Bom dia, Pedro, bom dia, Clarice, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia. Álvaro, nesta terça-feira a gente vai falar um pouquinho melhor sobre as primeiras semanas da imunização contra a Covid-19 aqui no Brasil, né? Como é que a gente pode definir essas primeiras semanas em relação aos grupos prioritários, aos profissionais da saúde, aos idosos? Como é que foi esse primeiro balanço, né, desses primeiros dias de imunização aqui pra gente? Clarice, de certa forma, a imunização começou bem, apesar da escassez de vacina. Esse é que é o grande problema, né? A gente não tem vacinas o suficiente para vacinar com a rapidez que a gente precisa aqueles grupos considerados prioritários, né? Pelo Plano Nacional de Imunização, se encontram aí, nesses grupos prioritários, algo em torno de 77 milhões de brasileiros. 77 milhões de brasileiros. Se você for considerar todos os profissionais que atuam na área de saúde, né? Não apenas aqueles que atuam diretamente ali no enfrentamento à doença, todos os profissionais da área de saúde, profissionais também da área de segurança e mais os idosos, né? Com idade acima de 60 anos. Então, esses grupos todos reunidos chegam aí a 77 milhões de brasileiros, e aí isso já explica por que vamos demorar tanto para imunizar esses grupos prioritários, né? As vacinas são escassas, a oferta está muito menor do que a demanda, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, é preciso que haja critérios, né, que defina com clareza que grupos devem ser vacinados em primeiro lugar dentro da faixa prioritária. Então tem que definir a prioridade da prioridade. E é isso que se está tentando fazer agora. Por quê? Porque o governo e também especialistas, autoridades de saúde, perceberam que algumas cidades já estão vacinando profissionais de saúde que não estão na linha de frente ali do combate ao coronavírus, antes de idosos que, na visão desses especialistas, deveriam ser vacinados em primeiro lugar. Então isso talvez explique porque alguns estados já estão vacinando idosos, população idosa acima de 90 anos, até acima de 80 anos, enquanto alguns estados ainda estão vacinando apenas profissionais da área de saúde. Né? Porque pelo plano também nacional de imunização, se você for considerar profissionais de saúde, estão várias categorias ali, além daqueles que estão atuando na linha de frente. Por exemplo, médicos veterinários são considerados também uma categoria que se insere entre os profissionais de saúde. Fonoaudiólogos, professores de educação física, quando, na verdade, talvez seja mais prioritário a essa altura vacinar a população acima de 90 anos, por exemplo, tá certo? Então é isso o que está se discutindo agora, e em função desta demanda, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem que o governo defina, assim com muita clareza, uma ordem de preferência de imunização entre os grupos prioritários, e seguindo, inclusive, critérios científicos, médicos científicos. E deu um prazo ao governo, ao Ministério da Saúde, para que defina isso claramente em 5 dias, né, para que não haja essa confusão de algumas cidades estarem priorizando todos os profissionais de saúde em detrimento, em prejuízo de uma população muito idosa e que também precisa, né, ser vacinada com urgência. Isso está acontecendo principalmente em municípios, por exemplo, da Grande São Paulo, em que se está priorizando esses profissionais a que eu me referi, profissionais de educação física, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, biólogos,
em vez de iniciar a vacinação da população muito idosa. Então, aguardamos aí, né, nos próximos 5 dias, que o governo se manifeste sobre isso e que haja uma padronização aí de prioridades em nível nacional, para que não fique a critério da cidade definir que grupos prioritários devem ser vacinados em primeiro lugar. Essa é a questão que está dominando hoje as atenções aqui no Brasil. Nós já vacinamos até hoje quase 4 milhões de brasileiros, né? Até ontem haviam sido vacinados 3 milhões e 800 mil brasileiros já receberam doses da vacina, a primeira dose da vacina até agora, não receberam ainda a segunda dose. Isso no momento, né, Clarice, em que a doença segue ameaçadora, né? Já são 232 mil brasileiros mortos em função do coronavírus, né? Temos aí há 19 dias que nós estamos com um índice aí de mais de 1.000 mortos por dia, uma média acima de 1.000 mortos por dia, o que é preocupante. Ontem mesmo morreram 1.015 brasileiros em função do coronavírus. Então, é preciso mesmo definir com clareza essas prioridades, né? Ser muito justo no sentido de definir quem deve ser vacinado em primeiro lugar, mas também é preciso, acima de tudo, né, aumentar a oferta de vacinas, ter um número maior de vacinas disponíveis para vacinar a população brasileira, prioritária em primeiro lugar e depois toda a população brasileira. Claro, com certeza. Álvaro, em decorrência, infelizmente, né, desses números que ainda continuam crescendo de casos e de óbitos, a gente vê que Bolsonaro sinaliza a volta do auxílio emergencial, né? Já tem uma data ou um valor específico para essa volta desse auxílio emergencial aos brasileiros? O Clarice, não seria o auxílio emergencial como foi concedido no ano passado, porque o governo nem teria recursos para isso. O governo já está enfrentando uma crise financeira enorme e vai ter que fazer um esforço enorme nos próximos anos para compensar esse déficit provocado pelo auxílio emergencial e outras medidas adotadas pelo governo, também de apoio às empresas, no ano passado. Foram medidas muito importantes, né? As consequências dessa crise teriam sido infinitamente maiores se o governo não tivesse adotado essas medidas, né? Tanto de apoio às empresas quanto de apoio à população mais carente. Mas agora, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem, numa cerimônia lá no Palácio do Planalto, que estuda a concessão de algum benefício para compensar o fim do auxílio emergencial. Então, não foi anunciado ainda oficialmente, mas o que se diz nos bastidores do governo é que pode sair um benefício de R$200 por mês a ser pago durante 3 meses, ou seja, R$200 por 3 meses, como forma de atenuar esse refluxo, vamos dizer assim, da doença, né? Esse crescimento vertiginoso da doença que levou de novo, né, a fechamento de parte do comércio, agravando de novo a crise social, o desemprego. Então existe uma população carente que precisa ter algum apoio para sobreviver, né? O mínimo indispensável para sobreviver. Então o presidente Jair Bolsonaro disse que está conversando com os ministros Paulo Guedes da Economia, Onyx Lorenzoni da Cidadania e também com Rogério Marinho do Ministério de Desenvolvimento Regional, para ver de onde tirar esses recursos para conceder esse benefício nos próximos dias. Há uma possibilidade real de sair esse benefício. Essa é outra novidade, né, em Brasília esta semana. Álvaro, quando a gente fala desse benefício, né, do auxílio emergencial, a gente também pensa no benefício fornecido às empresas, que foi fornecido no início da pandemia. Tem alguma ideia, alguma sugestão do governo Bolsonaro de que isso também possa acontecer novamente? Olha, pode ser que aconteça, mas ontem o presidente Jair Bolsonaro se referiu apenas a esse benefício mesmo, à pessoa física, né? A essa população extremamente carente, desempregada ou que faz trabalho informal.
e que poderia se cadastrar para receber esse benefício nos próximos dias, né? Mas ele não se referiu a de novo, apoio às empresas, não. Pode ser que surja alguma coisa, mas não está sinalizado ainda. Não ainda neste momento, né? Álvaro, mais alguma observação para a gente nesta terça? Uma última informação é que o ministro Onyx Lorenzoni, a que a gente se referiu agora há pouco, do Ministério da Cidadania, muito provavelmente deve deixar nos próximos dias o Ministério da Cidadania para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência da República, um cargo ali ao lado do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, ele que é um dos ministros mais ligados pessoalmente, homem de confiança do presidente. Mas se isso ocorrer, e deve ocorrer, ocorre também em função de algumas mudanças que o presidente Jair Bolsonaro pretende fazer no Ministério, muito em função das eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Houve uma nova composição de forças políticas no Congresso e o presidente está precisando de espaço no governo para abrigar essas forças políticas que o apoiaram e apoiaram também as eleições dos presidentes da Câmara e do Senado Federal. Com isso se abriria, a vaga no Ministério da Cidadania para que o presidente possa indicar, segundo as informações que temos, um político do DEM, do Democratas, né, que deu um apoio muito forte ao presidente da República, principalmente na eleição do novo presidente da Câmara, o Arthur Lira. E esse político que vai ocupar o Ministério da Cidadania, segundo todas as informações, seria ligado ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Então, já estão falando, por exemplo, no nome do deputado João Roma, que foi até chefe de gabinete de ACM Neto, para ocupar esse ministério em Brasília, já como resultado da nova composição de forças que se estabeleceu no Congresso Nacional. A gente com certeza vai acompanhar também estes passos aí. Álvaro, então a gente encerra esta edição do Direto de Brasília desta terça. Na semana que vem a gente continua falando sobre esses assuntos. Um abraço e uma excelente semana aí para você. Um abraço, Clarice, um abraço, Pedro, um grande abraço aos ouvintes da Gerais FM.